Amém. Estamos aqui com a igreja, alguns irmãos e irmãs, aí em casa, irmãos e irmãs que nos assistirão também. Cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor. E a gente, nessa perspectiva, e sempre no desejo de que a vida volte ao normal, vamos dando o nosso jeito, não é verdade? E a gente vai caminhando nesse sentido. Hoje, em nosso culto, nós vamos fazer o encerramento daquela série que a gente começou lá em junho, falando sobre uma jornada para o reino de Deus, E hoje faremos esse encerramento dessa série com uma mensagem onde Jesus parece fazer o encerramento também de um discurso que ele propõe acerca do reino de Deus. Veremos isso no nosso culto nesta noite. Antes, quero convidar a todos, irmãos e irmãs, para a leitura do Salmo de número 95. Salmo de número 95. Salmo 95, um convite a louvar ao Senhor. Diz o salmista: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que os criou. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: ó povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Esse convite que o salmista faz para louvar ao Senhor, tem então esse chamado, essa busca, para que cada um de nós estejamos atentos à palavra de Deus e aquilo que tem a falar ao nosso coração. Para fazer isso, preciso de coisas muito simples: o coração aberto, a mente limpa e os ouvidos atentos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Hoje é tempo de louvar a Deus, aleluia, e em nós agora habita o teu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar.
vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Amém. É no meio dos louvores que Ele habita, em nossa vida, em nosso coração. Vamos ter um momento de oração, colocando esse culto, a nossa vida, a nossa presença diante de Deus. Deus amado, nós nos colocamos nessa noite diante de Ti. Como lemos no Salmo 95, que nos convida a cantar ao Senhor com alegria, a celebrar ao Senhor com toda a nossa força e convicção. É o que queremos fazer nessa noite. Por isso clamamos que o Teu Espírito Santo nos conduza, e a despeito, Senhor, de qualquer outra coisa, de qualquer outra situação que possa nesse momento querer tirar nossa atenção. Nosso coração esteja voltado à Tua palavra, aos louvores, à ação do Senhor neste lugar em nossa vida, em nome de Jesus. Conduza-nos, Senhor, nós te pedimos. Teu Espírito Santo seja conosco, a Tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje temos aqui a presença do nosso irmão o Alisson, né? Meu aluno lá na Faculdade de Teologia. Já falei para vocês, eu tenho uma missão, né? Que é trazer todos os meus alunos para ser membro aqui da igreja. Estou brincando. Mas ele está prazer tê-lo conosco, viu, Alisson? Deus te abençoe. Muito bom tê-lo aqui. Vamos passar o nosso momento de louvor. Vou chamar aqui o nosso irmão Luiz. A paz do Senhor, igreja. Um momento especial de louvor, um momento de adoração, um momento em que temos a liberdade de nos apresentar diante do Senhor, não importando as circunstâncias, mas crendo no Senhor e confiando naquilo que Ele tem reservado a cada um. Prepare então uma resposta ao Senhor. Dê a sua parte, a sua contribuição, seja fiel como o Senhor Jesus é conosco. E conforme for a nossa história, com as diferentes situações acontecendo, se apresentando a nós, que nós possamos confirmar que somos fiéis ao Senhor, que cremos nele e que esperamos que a ação dele em nossas vidas será o melhor para cada um de nós. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou.
Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que os campos não floresçam e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia. Louvar esse Deus tão grandioso, Criador do céu e da terra. Saber que somos dele, que pertencemos a Jesus e que o propósito dele em nossas vidas é o que há de melhor. A soberania, o poder, a força e a presença de Deus em tudo que é feito nos faz crer, nos faz perseverar, e que a nossa fé se baseie nesse Deus tão grande. Aleluia. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Convido agora cada irmão, cada irmã que sentir o desejo de ofertar ao Senhor
trazendo ao altar os dízimos, as ofertas essa noite. Que possamos a uma só voz cantar: Senhor, eu te quero, eu te busco, eu prossigo para o alvo, Senhor. Quero estar junto de Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco toda hora, espero em Ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, essa igreja te quer te seguir, quer te servir. Queremos, meu Deus, que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor compreenda as nossas faltas, mas nos endireite, Pai, em nossos caminhos. Que possamos, meu Deus, caminhar junto ao Senhor. E confiando a cada dia, que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Testemunhar realmente a Tua palavra, para que ela alcance mais e mais vidas, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor faça a obra por meio de nós, por meio dos ministérios dessa igreja. Abençoe os dízimos, ofertas depositados hoje no gasofilácio, para que nós tenhamos sabedoria, meu Deus, ao administrar também esses recursos, para que mais vidas possam Te conhecer e possam se entregar ao Senhor. Nós oramos, meu Deus, pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe a nossa cidade, abençoe a cada um de nós, Pai, nos livre de todo o mal e se faça, meu Deus, presente, para que nunca esqueçamos, para que nunca tenhamos dúvida que nós temos um Deus. Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és digno, e é por isso que Te louvamos e Te adoramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Estava lá atrás, eu tirei uma foto aqui do culto enquanto estávamos cantando, mandei lá para o grupo da igreja, dizendo, né, estamos aqui, né,
O amor de Deus é que nos... Eu coloquei a frase do hino quando o Luiz diz: não olhe as circunstâncias, mas olhe o seu amor, né? A gente está aqui não pelas circunstâncias, mas pelo amor, pela graça de Deus que se manifesta em nós. E, como eu tenho dito a vocês, eu marquei aqui, desde o dia 19 de julho desse ano, nós estamos tratando de um tema, que é o reino de Deus, verdade? E a gente está tratando desse tema, e eu coloquei até um título para ele, né? Uma série chamada Uma Jornada pelo Reino de Deus. Desde então, a gente tem discutido o que significa o reino de Deus na concepção do texto bíblico, nas palavras de Jesus, o que significa, então, fazer parte desse reino, onde está esse reino de Deus. Tudo isso a gente tem visto desde o dia 19 de julho, tratando desse tema sobre o reino de Deus, sobre o que significa o reino de Deus. Nosso irmão Alisson está aqui. Ele há poucos dias mandou lá no grupo dos alunos lá um vídeo do professor Milton Schweitzer. Foi meu professor de Antigo Testamento. E ele falava na sua palestra um pouco sobre o reino de Deus e sobre o reino do mundo, né? Dentre tantas coisas que ele disse, falou um pouco sobre essa virtude do reino de Deus, que é algo que acontece na nossa vida. Muitas das vezes nós nos apoiamos, a nossa esperança ou a nossa expectativa no governo do Estado, da prefeitura, do país, achando que estes homens e mulheres farão uma grande mudança no contexto do mundo. O Milton dizia, não é assim, né? Eles podem fazer um pouco, mas a ação plena de Deus vai acontecer no reino de Deus. E no momento não é aqui, mas para acontecer lá, precisa começar a se realizar aqui, né? Jesus falava muito disso. E o livro de Mateus, desde o capítulo 13, que nós viemos tratando sobre esse assunto, capítulo por capítulo, às vezes perícopes dentro do mesmo capítulo, trabalhando esse tema. Hoje nós chegamos no capítulo 25 de Mateus, do verso 31 em diante. Lembrem-se, né? Na pregação anterior, sem ser o domingo passado, que foi a Vanilze que pregou, na pregação anterior eu tratei do capítulo 25, do versículo 1 até o 13, que falava da parábola das 10 virgens, né? Não eram as 10 noivas, tá? E a gente confunde achando que essas virgens estão esperando o noivo para casar com ele. Não é, verdade? Elas são as que irão conduzir o noivo até a noiva. Então, tivemos a parábola, era o capítulo 25, de 1 a 13, depois Jesus fala da parábola dos talentos, e agora ele vai falar do grande julgamento, que é Mateus capítulo 25, do verso 31 até o 46. Mateus 25, 31 a 46. Então diz assim, Jesus falando então para aquele povo que estava ali, ouvindo, ele começou a fazer um discurso, né? No início do capítulo 25, quando ele falou da parábola das virgens, depois dos talentos, e agora ele fala do grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabrito das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes,
Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou te vimos nu e vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela seja clara ao nosso entendimento nessa noite, pela ação do teu Espírito Santo, pela tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Eu acho mais bonito na Bíblia, a palavra de Deus, é que ela não nos esconde nada, né? Deixa tudo claro. Até o homem considerado amigo de Deus, a Bíblia revelou suas mazelas, que era Davi, o homem segundo o coração de Deus, isso dizem, né? Ela revelou suas mazelas, seus pecados, sua crueldade. E não é diferente quando Jesus expõe o reino de Deus e quando ele fala também desse grande julgamento e desse momento que é uma expectativa que acontece e é comum na vida de todos nós. A expectativa de que um dia esse reino que a gente tanto espera, que é chamado reino de Deus, se faça presente na nossa vida. Jesus passou o livro de Mateus quase que todo falando parábolas e ensinando como é o reino de Deus, como é viver o reino de Deus, como é praticar o reino de Deus, mostrando que esse reino de Deus precisa começar aqui, nas nossas ações. E agora ele está dizendo, no seu encerramento dessas mensagens, como será o fim de tudo isso? Como será então a conclusão dessa concretude do reino de Deus na nossa vida? Eu acho interessante porque quando Jesus vai mostrar isso aqui, ele vai mostrar então com palavras muito claras que a ação do reino de Deus, a concretude do reino de Deus se consiste na prática de obras, boas obras. A ação do reino de Deus se consiste na prática de fazer justiça com aqueles que precisam de justiça. Ainda ontem à noite eu estava lendo, às vezes me falta sono, né? Aí eu vou ler de vez em quando. Eu estava lendo um livrinho que é A República, Platão. E ele faz um diálogo sobre o que é a justiça. Ele vai conversando com algumas pessoas e ele pergunta para uma pessoa assim: o que é a justiça? A pessoa responde, um homem muito sábio, diz assim: a justiça é fazer bem ao que merece e não fazer bem ao que não merece. Ele vai dizer assim: então você está me dizendo que, em palavras mais claras, que ser justo é dar o que é bom para o que merece, fazer mal àquele que não merece. Aí o rapaz fala: mais ou menos. Então, se ser justo é ser condescendente somente com o que é bom, eu posso ser justo também fazendo mal a quem é mal. Aí o rapaz disse:
É. Ele falou assim, então, se eu sou justo e eu faço mal a quem é mal, eu acabo sendo injusto nas minhas ações. E Platão está falando, e ele fala isso pouco antes da era cristã, ele desenvolve esse argumento, é o que está presente na concepção da Bíblia sobre o que é justiça, sobre o que é a ação do reino de Deus na vida das pessoas. É o acolhimento, o acesso a Deus, a presença de Deus, independente se eu sou bom ou ruim. Não é? Essa é a tônica básica do que Jesus expõe nesse texto. E nós, enquanto cristãos, nós estamos há mais ou menos 20 séculos pregando sobre o amor como um critério para atitude e comportamento. Nós, enquanto cristãos, estamos há 20 séculos pregando o amor como critério para atitudes e comportamentos. O grande problema que Jesus está falando não é pregar o amor. O grande problema é não tornar essa pregação algo concreto na nossa vida. O grande problema é que nós, quando estabelecemos essa bela linguagem, dessa autêntica mensagem, não conseguimos fazer a relação entre aquilo que nós teorizamos e aquilo que é a nossa prática de vida. Por isso Jesus está dizendo, olha, quando eu estiver lá no grande julgamento e eu for esse juiz, eu vou receber as pessoas. E aqueles que serão acolhidos e que serão chamados justos, é aqueles que tiveram a capacidade de tornar sua ação prática aquilo que nós verbalizamos durante muito tempo como uma atitude. Jesus faz então uma mensagem muito simples, direta e concreta para a nossa vida. Essa mensagem simples, direta e concreta é que o amor que nós proferimos precisa ser transformado em algo prático. Precisa ser transformado e o reino de Deus vai nos cobrar isso. O grande problema é que a igreja usou esta mensagem de Jesus para desenvolver uma outra teologia, que é a escatologia do medo. Escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, aquilo que virá, e uniram essa escatologia com uma teologia do medo. Isso não é nosso, isso aconteceu lá na igreja cristã primitiva, né, em 1400 e alguma coisa, já se falava em desenvolver essa teologia do medo, da escatologia, da volta de Cristo. E era interessante que tinham padres que pregavam em Roma em 1450 e a volta de Cristo estava tão iminente, tão próximo, que as esposas deveriam abandonar seus maridos e ficar só a serviço da igreja. Tamanha era a crueldade que se faz com o texto, que Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que essa expectativa, esta ação escatológica de Deus vai se cumprir na nossa vida, sim, mas ela vai acontecer quando nós soubermos transformar em atos concretos aquilo que nós verbalizamos. Eu me lembrei, me recordei lá da minha adolescência, quando eu me converti e comecei a igreja, e é interessante, né? Quando a gente se torna crente, né? Eu já era cristão, mas eu me tornei crente. A gente tem duas coisas. A gente tem um ensinamento que acontece na escola dominical, que acontece na leitura bíblica, que acontece na igreja, no dia a dia, e tem um ensinamento que acontece na boca a boca, né? No dia a dia. Você encontra um, encontra outro, ele vai falar com você, mas é assim, né? E aí vão surgir algumas coisas, 1000 passará, 2000 não chegará, né? Uma folha não cai da árvore se não for da vontade de Deus, tantas outras coisas. E uma das coisas que marcou muito a meu entendimento, a minha construção de fé naquele momento da minha conversão,
foi a volta iminente de Cristo. Isso me fez mergulhar de uma forma tão profunda nas minhas ações ali na igreja, e só que chegou um momento que isso se tornou um problema. Até um certo ponto foi maravilhoso. Eu ia na igreja de segunda a segunda. Eu era jovem, com meus 15 para 16 anos. Eu estava na igreja todos os dias. Quando não tinha programação na igreja, nós que éramos jovens nos reunimos e marcávamos uma programação. Vamos orar na igreja. Vamos na igreja às 5 horas da manhã fazer a nossa oração. E era assim, dia a dia, todos os dias. Até que certo ponto eu tirei uma conclusão. E eu pensei assim: olha, Jesus vai voltar. Isso era 1990. Jesus vai voltar, 1991. Para que eu vou gastar meu tempo com outras coisas deste mundo? Era uma conclusão muito lógica, não é verdade? E eu pensava assim: para que eu vou estudar? Trabalhar eu preciso, que eu tenho que comer enquanto eu estou nesse mundo, né? Trabalhava, tinha o meu trabalho, mas eu parei de estudar. Parei de estudar porque eu disse assim: é tempo jogado fora, porque Jesus vai voltar brevemente. E se Ele vai voltar brevemente, eu tenho que me dedicar somente às coisas que agradam a Jesus. E agradar a Jesus é estar na igreja todo dia. Me ensinaram isso, né? Saí da escola, parei de estudar. E ficava na igreja de segunda a segunda. Evangelizava. Era uma coisa maravilhosa e foi um crescimento muito grande para mim. E eu digo, que antes, na minha época, pelo menos naquele contexto que a gente vivia, quando a gente era batizado com o Espírito Santo, a gente saía para as ruas distribuindo folheto, ia para as favelas evangelizar, fazer culto. Hoje os jovens são batizados com o Espírito Santo, fica pulando e gritando dentro da igreja, né? É uma concepção diferente, né? Mas a gente tinha esse anseio, esse desejo, essa sede de transformar em prática aquela verdade tão maravilhosa que nós recebemos. Mas esta ideia, que era uma ideia equivocada sobre a volta de Cristo, me fez paralisar um momento da minha vida importante, porque eu achava que agradar a Cristo era estar ali na igreja o tempo todo fazendo tudo aquilo. E aí depois eu me casei, a vida foi impondo as suas necessidades, e aí a minha esposa me ajudou também nesse processo de me fazer enxergar que eu precisava voltar aos meus estudos. Eu casei em 96, né? Mas desde 98, 99 eu estou estudando até hoje. Voltei e não parei mais. Mas o que estava errado na minha visão e na minha concepção era que eu não tinha entendido isso que Jesus tinha dito. E a nossa forma de expressar o nosso vínculo ao reino de Deus, a nossa forma de sermos aceitos nesse reino de Deus, e que no julgamento final nós possamos ouvir essa palavra de Jesus: vinde benditos meu Pai. A forma disso acontecer mais verdadeiramente na nossa vida é quando a gente consegue praticar aquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente experimenta na nossa fé, aquilo que Jesus ensinou do reino de Deus. Desde Mateus capítulo 13, Jesus está falando o que é o reino de Deus, como se pratica o reino de Deus neste mundo. E agora ele diz: para alcançar o reino de Deus, vocês precisam fazer mais do que teorias. Precisa colocar ação nas palavras. E eu entendi então que nesse processo, e eu digo de novo, foi importante para mim aquele momento de construção, de fé, tanto que eu me tornei pastor, né? Tanto que, antes de ser pastor, depois de casado, depois de voltar a estudar, eu continuei minhas ações na igreja, servindo a Deus com toda a minha vocação, com toda a minha alegria, com toda a minha força.
porque estava muito patente dentro de mim essa compreensão de que eu precisava tornar prático as teorias que a palavra de Deus coloca na minha vida, no meu coração. Então o texto que lemos fala então que nós seremos julgados não pelo amor, mas por algo muito mais concreto na nossa vida. Nós seremos julgados não é pelo amor, mas aquilo que nós fizemos quando nós encontramos alguém que precisasse de nós. É interessante quando a gente fala de amor, depois faz um exercício e procura nos evangelhos quando Jesus fala de amor. Muito pouco. Interessante isso, né? Jesus não teoriza muito sobre o amor. Fala muito pouco. O que Jesus mais fala é das ações práticas que precisam ser decisivas na nossa vida para expor aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós acreditamos. As ações concretas, as ações práticas da nossa vida têm mais peso nesse chamado e nessa vocação que Deus coloca diante de nós. Essas ações práticas é que estão lá como virtude ou critério no dia desse julgamento. E segundo Jesus, nós estaríamos preparando o nosso fracasso final sempre que nós fecharmos nossos olhos ou estivermos alheios à necessidade dos outros que estão. Vou dizer de novo, segundo Jesus, nesse texto, Mateus capítulo 25, 31 a 46, estamos preparando o nosso fracasso quando nós fechamos nossos olhos e ficamos alheios à necessidade daqueles que mais precisam. Essa parábola nos convida a fazer algumas perguntas importantes. A primeira, eu estou fazendo algo além do meu discurso? Eu consigo fazer algo que vai além daquilo que eu simplesmente verbalizo, falo? Porque é maravilhoso, né? E a gente sempre fala isso, é bom a gente estar aqui, é bom a gente se reunir, é bom a gente cantar, louvar, levantar a mão e dizer: Senhor, eu te adoro. Eu não quero olhar as circunstâncias, eu quero olhar o seu amor. Maravilhoso. Mas a pergunta é: eu estou fazendo algo que está além disso? Quando eu saio naquela porta, como é meu discurso? Como é o meu testemunho? A outra pergunta é: o que eu faço para que reine um pouco mais de justiça e solidariedade e amizade dentro do nosso meio? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para que em nosso meio reine mais justiça, solidariedade, mais amizade? Eu me lembro muito bem que quando lá, antes de ser pastor, nós começamos um campo missionário. Já falei para vocês, né? Era um bairro distante, não tinha igreja perto. Durante um ano, eu, minha esposa, mais um casal, íamos abrir a igreja, cantava, pregava, fechava a igreja e ia embora. Até que começou a chegar algumas pessoas, foi crescendo o número, e em frente tinha uma senhora que era de uma outra igreja. Estava fora dessa igreja, desviada há um bom tempo, porque o marido dela tinha saído de casa e deixou ela com 2 filhos. E na concepção daquela igreja, uma mulher sem marido estava automaticamente em pecado. Era divorciada. E aí nós começamos a visitar aquela mulher, a conversar com ela, a fazer estudos bíblicos com ela. E um dia me chamou a atenção de que eu estava lendo uma passagem onde Pedro nega Jesus. Quando Jesus vai conversar com ele sobre as 3 afirmativas sobre o amor de Pedro para com Jesus, e ela se tocou de que Pedro, sendo um apóstolo escolhido por Deus, sendo um homem considerado santo, de muitas virtudes, errou. Ela não tinha pensado isso, nem percebido isso na Bíblia.
E que esse homem, cheio de virtude, cheio de verdade, cheio da ação de Deus, recebeu o perdão de Deus, continuou a sua vida servindo a Deus. A leitura foi libertadora para aquela mulher, não é? A leitura da Bíblia foi libertadora para aquela mulher que pôde então perceber que Deus a amava do mesmo jeito, que Deus estava com ela e que ela podia colocar em prática de novo a sua vida, a sua fé, a sua condição. E aí ela voltou para a igreja, né? Não ficou com a gente. Fazer o quê, né? Tem até uma piada que fazem, né? Abriram uma igreja metodista lá em Nova Almeida, no Espírito Santo, né? É mais antiga, o Hudson deve conhecer lá, né, Hudson? E era numa comunidade muito carente, e tinha um trabalho social, e as pessoas convertiam, só que a igreja sempre vazia. E aí alguém disse assim, a igreja metodista optou pelos pobres, mas os pobres optaram pela Assembleia de Deus, né? Porque as pessoas convertiam na igreja, mas iam para a Assembleia de Deus, lá próximo. Tudo bem. O importante é que a gente está cumprindo o mandamento de Cristo em nossa vida. A gente está sabendo colocar em prática um conselho que Cristo nos dá. Olha, quer pertencer ao reino de Deus? Faça justiça com aquele que merece e com aquele que não merece. Faça justiça, sendo solidário com aquilo que está à sua volta. Coloque em prática o seu discurso. Coloque em evidência aquilo que você sabe tão bem na teoria. Então, o que Jesus faz depois de falar um livro quase todo do Evangelho de Mateus sobre o reino de Deus é dizer agora, está no momento de chegar e entrar no reino de Deus. E a maneira de entrar no reino de Deus é agir de modo prático, concreto, simples. E aí a outra pergunta é, o que mais eu posso fazer para tornar o reino de Deus mais concreto na minha vida, nossa vida, enquanto igreja? E uma verdade que eu vi esses dias, né, que o amor de Deus habita sempre onde há homens e mulheres capazes de se preocuparem com os outros. O amor de Deus habita sempre onde há homens e mulheres capazes de se preocupar com os outros. É para a gente pensar nisso. Nessa proposta que Jesus traz no belo texto, Mateus capítulo 25, de que o reino de Deus é uma ação muito mais concreta e prática daquilo que nós, há mais de 20 séculos, verbalizamos enquanto igreja. E se a gente souber fazer isso, nós estaremos no dia do grande julgamento ao lado de Deus, ouvindo Ele dizer, venham, benditos de meu Pai. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Graças a Deus que nós estamos aqui. É uma pena, muitos irmãos e irmãs nossos poderiam estar aí também, mas a gente entende, alguns por segurança, outros por medo, outros estão em casa, mas vão ter a oportunidade de nos assistir também. Que o Senhor abençoe a todos nós, que essa verdade da palavra se torne verdade em nossa vida, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento especial. Obrigado porque a Tua palavra é profética. Ela nos inspira sempre, quando ouvimos a Tua voz, a exercermos a Tua justiça de maneira prática, concreta na vida. Por isso nós clamamos, Senhor, nos dê forças para continuar seguindo nesse projeto, nesse propósito do Teu reino. Nos dê, Senhor, também a capacidade de compreender sempre aquilo que o Senhor espera de nós e aquilo que o Senhor nos convida a fazer. Isso tem um nome, se chama vocação.
Queremos, Senhor, estar atentos à vocação que o Senhor tem colocado diante de nós enquanto igreja do Senhor. Por isso, Pai amado, sopra com Teu Espírito Santo em nossa vida, nos preencha, Senhor, com a Tua palavra e nos edifica sempre, Senhor, porque precisamos muito de Ti. Abençoa, Senhor, a semana que começa. Abençoa, Senhor, as nossas atividades, nós Te pedimos. Abençoa, Senhor, nossas casas, nossos lares. Vá, Senhor, ao encontro das necessidades mais urgentes do Teu povo. E que só o Senhor, ó Deus amado, pode agir, resolver, trabalhar em nossas vidas, porque o Senhor sabe todas as coisas. Sê conosco, Senhor, abençoando que essa semana seja uma semana produtiva, abençoada, e que a Tua graça seja sempre em nós. Que o amor do soberano Deus seja sobre nós, que em Jesus Cristo sejamos um só povo, e o Espírito Santo de Deus nos conduza adiante hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Boa semana a todos. Amém.